gravar, tá? Vamos aqui, nós estamos no capítulo 3 do livro Nosso Lar, Oração Coletiva. Todo mundo está visualizando aí o texto? Tá, né? Se alguém não tiver, Sim, fala. Tá? Então fala assim, embora transportado da maneira de ferido comum, lobriguei o quadro reconfortante que se desdobrava à minha vista. Ele foi recolhido, lembramos, né, pessoal? O pessoal pode parar a qualquer momento. Eu sinalizei e sublinhei aquelas partes que eu achei mais importantes. Se você achar outra parte importante, cada um pode parar também e comentar. Nosso estudo é um pouco corrido, mas dá tempo da gente comentar, porque o capítulo é pequenininho. Então, aquele foi recolhido do umbral, depois de passar por volta de 8 anos e 9 meses, quase 9 anos lá no umbral. O Clarencio e os outros enfermeiros que ali se encontravam próximo àquela equipe levaram até nosso lar. Ele fala, Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, é interessante, é um espírito superior, mas se apoiava num cajado. Será que ele precisava? Talvez não, talvez até para poder dar uma certa um reconhecimento, ou talvez na sua última encarnação ele tenha desencarnado com aquele cajado, ele continua no plano espiritual que se sente bem, provavelmente. Mas ele precisa de um cajado para se apoiar? Provavelmente não, porque é um espírito superior, tá? Talvez seja apenas uma característica de identificação que o Clarencio quis colocar. Deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, coberto de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Nós estamos na década de 40, né? Hoje nós temos aí botão eletrônico que você aperta, levanta lá o portão. Na década de 40 não existia nada disso. Então, lá no plano espiritual já está falando, como se fosse um botão e a porta se abriu. Né? Uma tecnologia que na época não existia. Tá? Branda claridade não dava ali todas as coisas. Olha só uma coisa interessante, como é que muda. Lá ele estava num umbral que era totalmente tenebroso, né? Uma coisa escura, e está aí o nosso lar. Nosso lar está dentro do umbral. Olha só uma coisa interessante. Fora de nosso lar, tudo tenebroso. Dentro de nosso lar, tudo harmonioso e uma luz que não dava a todos. Só coisa interessante, né, para a gente pensar sobre isso. Por quê? É produto das mentes. Enquanto ali naquela parte externa do umbral, as mentes toda poluída estava rareficando, né, fazendo o ar ficasse mais rarefeito e a própria luz solar não penetrasse. Dentro de nosso lar, as mentes, mesmo que desequilibradas, mas sobrepujada por mentes superiores, estava iluminando aquele caminho e fazendo com que a luz do sol penetrasse. Lembrando que, ele vai falar mais à frente, o sol que brilha no nosso lar, que brilha no umbral, é o mesmo sol que nós temos aqui. Não existe um sol espiritual, não existe isso. São as mesmas esferas, tá? Ao longe, gracioso foco de luz dava ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Preciosas construções, ou seja, estamos no plano astral, né? Plano espiritual, a gente fala de plano espiritual, mas é errado, né? Nós estamos num plano astral e que tem construções. Essas construções são feitas através de quê? Através do pensamento condicionado, tá? Ao sinal de Clarence, os condutores depuseram devagarinho a máquina improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, que esses filmes, né? Nosso Lar, aquela novela que tinha Cristiane Torlone. Como é o nome da novela, gente? A viagem. A viagem. Aí ali até exagera, porque bota todo mundo, parece que todo mundo está sempre lá na gramazinha, parece que aquela cidade ela não tem trabalho nenhum. Nosso lá é totalmente diferente, nosso lá tem fábrica, tem tudo, tem trabalho, tudinho. Mas ali mostra que quase todo mundo vestido de alvo, né? E aqui fala, tônica de alvo, de nível linho, né? Acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodaram no leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Que ele vai lá para a oração coletiva, né? Que é o que eles ia começar. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente imobiliado, onde me ofereceram o leito acolhedor.
Não vamos levar esse termo, gente, ao pé da letra. Ricamente mobiliado não quer dizer que sejam mobílias caríssimas, não. Ricamente significa todo mobiliado. Não é o termo no sentido pejorativo, é no sentido de que tudo ali estava certinho, existia uma mobília apropriada para as necessidades de todos os espíritos que ali se encontravam. Envolvendo 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Lembramos que André Luiz, ele não tem religião, ele vai na igreja católica, mas não tem um compromisso com a religião. Então ele acha o quê? Que ele está aí, nós estamos aqui analisando uma história que todo mundo conhece, nós temos um vasto cabedal de conhecimento, de leitura, então para a gente é relativamente fácil entender. Mas ele, a pessoa que ia na Igreja Católica, que ouvia aquela explicação da Igreja Católica, mas não acreditava objetivamente, então ele acha que são anjos, que está numa esfera de luz, que está numa outra estrela, ele não faz noção de nada de onde ele está. Tá? E nós, mesmo com o nosso todo conhecimento, é possível que alguns de nós, ao desencarnar e chegar numa colônia espiritual, a gente fica meio espantado. Será que é aqui? Onde que é? Né? É possível. Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Olha só que coisa interessante. Esferas espirituais vizinhas da Terra. Está ombreando alguns metros, alguns quilômetros da Terra. Por isso que alguns pensadores, alguns estudiosos que falam que o avião ele passa por dentro do nosso lar. Está quase na mesma altura. Ah, mas será que você está lá no nosso lar, passa o avião e você vê? Não, porque estão em planos distintos. Então, nem as pessoas percebem que está ali passando algum tipo de avião, seja o que for. São planos superpostos. E a Luiz vai falar aqui, quando ele vai falar na hora da oração, quando aparece aquelas pétalas, os miosótis, está falando o quê? De planos superpostos. Nós estamos no plano físico, nós temos o plano vital, o plano astral, o plano espiritual, o plano mental, e assim vai, o plano búdico até o Atma. Então, esses planos superpostos, quando acontece alguma coisa, eles vão se juntando. Então, por isso que nós sentimos um lenitivo. Onde a luz, por exemplo, vê pétalas caindo, ele não sabe de onde que está caindo. Na verdade, é o quê? São desses planos, digamos assim. Os hindus falam do plana, que na verdade é um tipo de fluido, né? Combinação do fluido vital, digamos assim. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma colocação? Se eu estiver correndo demais, vocês falam. Até aqui dá para entender tranquilo. A Antonielli está tão caladinha, difícil ver a Antonielli calada, fico espantado. Tá bom, até aqui tá tranquilo. Fico preocupado. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Olha só que coisa interessante. É o mesmo sol que você está vendo, mas como que você está vendo aquele sol? A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Como que nós vemos? Nós já viu aquele dia que você acorda bem? Você, poxa, que dia maravilhoso, que coisa maravilhosa. E no dia que você acorda mal, tudo está errado. Qualquer pessoa que vem falar para você, você parece que explode. A diferença não está no ambiente externo, a diferença está em nós. Então, nesse plano onde eles se encontram, por eles estarem mais vigilantes, digamos assim, eles conseguem ver a beleza do sol, a beleza desse ambiente do sol. Mas o sol está ali. O sol, na visão búdica e na visão do hinduísmo, por exemplo, fala que ele é responsável pela energia do plano. Quando você olha assim um filete do sol, olha assim de lado, você vai perceber aquelas energias. Eu já vi isso várias vezes, você consegue ver a olho nu. Aquelas energias que vêm no filete do sol, eles chamam de plana, que na verdade é o que? É um tipo de fluido que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso corpo, o nosso aura, alimenta o nosso corpo vital, o chamado duplo etérico dos orientais, né? E dá uma certa vitalidade ao nosso perispírito também.
Ele funciona basicamente como o passe, a energia magnética. É uma energia cósmica magnética. Então, essa energia, ela está aqui a todo momento. Se você sintonizar com ela, aí você absorve. A yoga propicia isso muitas vezes, tá? Aí André Luiz faz um comentário interessante, fala: meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que novo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Poético, né? Aqui, ó, vou deixar aqui. Bem poético. Semelhava-me ao cego venturoso que abriu os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Né? Esse longos séculos, entre aspas, é metafórico, né? Está falando o quê? Que durante a vida toda dele, ele não conseguiu observar coisas tão maravilhosas, coisas assim tão belas que estavam ali na frente dele. O sorriso de uma criança, a alegria de uma pessoa ali, um trabalho que você pode fazer em favor de alguém, a natureza, né? Você parar, respirar o ar da natureza, você vê lá uma árvore. Eu, por exemplo, acho uma coisa lindíssima quando vejo aquela árvore sozinha na natureza, né? Parece que tem aquela árvore só, parece que ela é imponente ali. Eu me sinto muito bem. Eu lembro da parte da vida de Buda, né? Que ele ficou 13 anos lá exilado, e ele foi lá para debaixo de um sicômoro e ficou lá, orando, fazendo a meditação dele. Quando eu vejo uma árvore, eu lembro dessa passagem da vida do Buda, né? A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, ó, é a famosa sopa, né, que a gente fala, seguido de água muito fresca, um plano extrafísico, uma sopa ou algum tipo de caldo, né? Pode ser sopa, pode não ser também, que existe vários tipos de caldo, né? E água muito fresca, que me pareceu portadora de fluido divino. Essa água estava o quê? Magnetizada, fluidificada. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Olha só que coisa interessante. Vamos lembrar do capítulos passados, do 1 e o 2? Ele estava passando fome, com barba, se alimentando de fossa, bebendo ali uma água de fossa, e de repente ele é transferido e está no local bebendo aquela coisa totalmente diferente. E ele se sente totalmente recuperado, totalmente revigorado nessa nova etapa da vida dele. Então aqui, esse fluido reconfortante, não é que alguém chegou lá e colocou um fluido, colocou um remédio, ele já estava. O ambiente saturado de uma energia positiva já está saturando a sua casa. Quando você faz um culto no lar, eu fiz um culto no lar, acabou o culto aqui, acontece muito com a gente. Na reunião, eu faço aqui 2 reuniões semanais, né, aqui na nossa casa, e várias vezes, quando chega no final da reunião, a gente está empolgado, todo mundo comentando, debatendo, discutindo. Aí, daqui a pouco, ih, rapaz, acabou a reunião, cadê a água? Aí a gente pensa, então vou lá pegar a água frutificada, pegar os copinhos para distribuir. Mas, durante a reunião, a espiritualidade já frutificou o ambiente. A água toda da casa, a água nós pegamos lá na geladeira, no filtro, ela já está fluidificada, não precisa estar especificamente em cima da mesa para os espíritos colocar lá. Tem pessoas, tem centros espíritas que fazem o quê? Bota o coisa, tem que botar a rolha, por exemplo, lá o Tupiara, né? Que é um centro bandista, mais um bandista do que espírita, tem que ser aquela rolha daquele material específico que na hora da fluidificação é obrigado a retirar. E todos os médicos têm que impor as mãos para fluidificar. Pode colocar? Pode. É indiferença? Não vai trazer algum mal? Não, mas é dispensável. Não é necessário, porque o fluido não está entrando pelo gargalho, o fluido está em tudo. Porque o fluido não tem nada que impeça o fluido. Está fluidificando a água através do vidro, através da lata, através de que for. Então, a recomendação numa água fluidificada que a gente fala é para não interferir nas propriedades físicas. Você não vai colocar água do lado de um condimento, você não vai colocar do lado
de um perfume que você vai mexer nas propriedades físicas da água que está fluidificada espiritualmente, magneticamente. Essas são as recomendações. Mas no processo de fluidificação é totalmente dispensável qualquer tipo de ritualística ou de recomendações como essa. Às vezes, casas espíritas fazem isso, mas é desnecessário. Inclusive, até impor a mão, seja o que for, é totalmente desnecessário, porque o fluido que está sendo irradiado é pela nossa mente, não é pela mão em si. Tá? Fala, Antonielli. Engraçado que eu me peguei me questionando esses dias, né? Eu falei, eu tô lidando com o plano espiritual, com certeza com irmãos um tanto mais evoluídos do que eu, e às vezes a gente leva as coisas. Claro que nossos irmãos espirituais vão entender isso, com certeza não vão deixar de nos auxiliar, mas é interessante como a gente às vezes se pega em determinadas ritualísticas, né? É impressionante. E outra coisa também, não generalizando, mas essa coisa de água fluidificada, até mesmo apresentar objetos. O espiritismo não tem necessariamente essa coisa de apresentar objetos, mas a linha de raciocínio que eu estou falando, tá? Eu via isso muito na igreja evangélica. A tal da agorada, né? Agorada. Olha esse copo d'água aqui. Para você ver como a espiritualidade ela trabalha. Eu não estou dizendo que seja errado, não. Que bom se os irmãos estão sendo auxiliados também lá na igreja evangélica através disso. Amém. Mas às vezes as pessoas criticam, mas eles fazem, né? O que eu acho errado é quando critica. E se está fazendo e tem irmãos sendo abençoados, auxiliados maravilhosamente. É isso aí mesmo que a espiritualidade quer, trabalhar e auxiliar. Mas eu via muito isso, a tal da agorada. Só um comentário. Como nós falamos, gente, é claro, eu vou lá e faço isso. Você pode fazer? Pode. Não tem problema nenhum. Vai ficar menos codificado do que quem está de outro modo? Claro que não. Não tem problema algum. Só é desnecessário. Então, não tem aquela necessidade. Mas a pessoa que faz não está cometendo nenhum erro desde que ela acredite daquele jeito, tá? Se ela se sente bem, não tem problema nenhum, tá? Só que dentro de uma casa espírita não é desnecessário, tá? Deixa eu voltar aqui para o texto. Alguém pode ler aqui, gente, a partir daqui? Minha maior emoção? E minha garganta já está começando a falhar. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Antes, meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu, bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Eu me lembrei agora dos nossos irmãos do sétimo dia lá, né? Eles têm uma ritualística quando chega nesse horário. Mas só grifou por quê, professor? É para a gente observar que a contagem de tempo em nosso lar é igual à nossa contagem aqui. Então, essa contagem de 24 horas, de 6 horas da tarde. Então, existe um crepúsculo, existe um amanhecer. É a mesma contagem humana. Por quê? Porque são pessoas que estão recém-desencarnadas, então tem que ter um processo de adaptação. Então, só em planos muito superiores é que não vai ver essa contagem. Mas lá em nosso lar, o dia tem 24 horas, tudo parecido aqui conosco. Por isso que eu deixei grifado isso. É chegado o crepúsculo em nosso lar, ok. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música
embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderia acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vendendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas. Que poderia ser isso aqui, professor? São aqueles enfeites, né? Guirlandas, aqueles enfeites que Ah, existem em ele salas está. de festa, né? Não é quando diz assim, descia. Ah, tá, agora eu entendi a expressão. Que O ambiente vinham, estava que vinham do, totalmente floreado, estava ali totalmente igual como vai fazer uma festa, né? Digamos assim. é um ambiente preparado já. Isso. Brilhante, pendiam, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. O que seriam esses símbolos? A gente está Espiritualidade falando superior. símbolos físicos mesmo, né? Que é todo aquele ambiente que estava ali, flores, guirlandas, tudo isso está formando esse símbolo, como se fosse energias, estrelas, que estavam personificando a espiritualidade superior. É a Ninguém arrumação do parecia dar. ambiente. Sigo? Pode sim. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca seria como se fosse uma tela de cinema, Isso. Se fosse um cinema, um projetor, né? Mais ou menos. desenhava-se prodigioso quadro de luz quase fe, feérica. Feérica, é isso que se pronuncia, professor? Isso. É uma luz muito forte. Ah, sim. Obedecendo a processos adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz
fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes em plano inferior, 72 figuras. Isso aqui, por que 72? Lembra lá os... É a organização da diretoria dos ministérios do Nosso Lar. Cada ministério são 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros. Então, esses 72 são os representantes de todos os 6 ministérios. 12 que nem vezes as 6. 12 tribos lá tinha... Era 2 representantes, então. 12 em cada um dos 6 ministérios. 6. Tá. Não, é que eu estou me lembrando lá da Bíblia, que são 72 anciões que Moisés separou, né? Se não me falha a memória. Jesus, né? Separou 72 para poder pregar, né? Também, 50, verdade. Pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. A gente lembra que Clarencio também era um dos ministros, né? Então, por isso que ele também estava ali, fazendo representar. Gente, eu não quero ficar lendo aqui, não. Alguém quer ler, gente, para poder descansar o Átila? Eu leio devagarzinho ainda. Eu posso ler. Vou fazer um favor. Ok. Vamos lá. Refulgente que você parou, né, Átila? Agora está nessa parte que eu botei aí. Ok. Apertei o braço do enfermeiro amigo e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. A gente lembra daquele filme Nosso Lar que mostra essa cena, né? Ou seja, Sim. aquela representação do governador está em todas as residências do Nosso Lar. Isso é uma coisa interessante. Antigamente tinha lá o Júlio Lousada, né? Que 6 horas, aí quase que todas as casas do Brasil estavam fazendo a oração da Ave Maria. Eu acho que isso faz uma falta enorme, né? Todo mundo unido no mesmo ideal, fazendo a Ave Maria, fazendo qualquer prece, né? Que una as pessoas. E Nosso Lar tinha esse costume, né? Perdão, professor. Não, eu lembrei de uma casa espírita na cidade vizinha aqui que eles têm esse hábito. Eles até colocam no YouTube às 6 horas. Eu acho ótimo isso, maravilhoso. Sim. Pode continuar? Pode. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se ao longe... Tá certo. Tá certo? Então tá. Agora eu me perdi. Achei. Calma aí. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. No meu livro tem uma nota. Não sei se Tem tem aqui alguma... também. Vou botar aqui para vocês lerem. Aqui, ó. Pode ler aqui Isso. embaixo. Imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Tá? Então, esse coração que ele fala aqui, né?
Coração maravilhosamente azul era a imagem simbólica da mente das pessoas, que estavam formando a coisa que a gente chama de egrégora, uma egrégora positiva, né? Perfeito. Com estrias douradas. Cariciosa música. Em seguida, respondia aos louvores procedentes, talvez, de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, Aí que eu mas ia falar, gente, isso aqui, abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas estava vindo de onde? Estava vindo o quê? Desses planos superpostos. Só a gente entendendo que existem vários planos, você tem lá o plano físico onde nós estamos, o plano vital, o plano astral, o plano mental. Então, eles surgem do nada? Não, eles estão em outro plano, onde a luz não consegue imaginar, mas percebe. É como se ele ficasse mais denso, igual o processo da água, que ela acaba evaporando, depois ela pega um setor de friagem e ela resfria e torna-se líquido de novo. Então, ela está no outro plano, enquanto ela está, digamos assim, no estado gasoso. Ela, quando esfria, ela volta ao estado líquido. Se esfriar mais ainda, ela vai ficar para um estado sólido. Assim são esses fluidos. Eles estavam vindo de outros planos mais elevados ainda, por causa daquela abundante fluidificação do ambiente, né? professor, e essa questão da cor, aqui no caso o azul, tem alguma coisa a ver ou não? Tem tudo a ver. A cor é vibração. O azul e o violeta são as cores mais sublimes que existem. Eles vibram diretamente no frontal chakra, no centro serenal, ou no centro coronário. Então, é chamado a cor da harmonia, da beleza e da espiritualidade. Então, quando fala de azul, está se falando do divino, na cromoterapia, né? Olha só. Eu fico pensando tanto que nós somos inspirados pela espiritualidade, né? Impressionante que certas coisas que às vezes aparecem para nós como novidade, não é? Já está lá há séculos, aí eles começam a nos inspirar para aplicarmos aqui. Interessante. Com certeza. Agora, onde eu parei novamente? Mas, Isso. Foi aí que abundante chuva. aqui, ó. Isso, obrigada. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos à fronte. Quer comentar? Não, né? Pode continuar. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me baumerizavam o coração. Elas sumiu, gente, porque elas eram absorvidas pelo perispírito daqueles companheiros que estavam lá no plano, tá? Por isso que elas sumiam, por isso que eu botei ali. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Que bonito! A Luiz, de vez em quando, traz uma poesia, né? Que fica uma coisa assim bonita mesmo, né? Tudo é vibração, né? Eu percebo que vou falar na minha percepção. A maneira conforme eles fizeram ali, recebendo, não, esses irmãos, né, que vieram dessas zonas umbralinas, todo esse envolvimento é justamente a questão da vibração, né? Para elevar a vibração deles, para que eles fossem pouco a pouco se recuperando e tomando consciência. Entende? É tudo muito bonito. E para nós, eu fico pensando também o tanto que é importante no nosso dia a dia isso também, professor, trazendo assim a lição, de repente, a nossa casa, o que nós escutamos, tudo isso é vibração, né?
Então, muitas vezes nós podemos nos curar ou nos adoecer, de certa forma. Estou falando aqui, não sei se eu estou falando besteira. Tava... Isso aí é muito importante, né, gente? Eu, por exemplo, já tenho há anos e anos, tem coisas que eu não ligo nem a televisão para ver. Né? Já coloquei isso já há uns 12 ou quase 15 anos. Tem canais, certas coisas que eu vejo que só tem um montão de coisa errada, 90%, 95% é coisa errada, não adianta. Só de vez em quando diga, tá dando lá, o Chico Xavier tá dando manifestação lá para não vou ver não. Porque 95 é só de coisa errada. Então, eu vou ficar vendo 5 de coisa não. Então, eu não deixo essas vibrações. É programa de fofoca que hoje virou moda, né? Hoje quem é fofoqueiro é famoso. Eu não deixo entrar na minha casa. Então, é opção. Então, nosso lar, eles fizeram essa escolha. Uma disciplina mental, uma disciplina de comportamento, etc. Então, é interessante que a gente também estabeleça isso para o nosso lar. Né? Professor, interessante essa pena que está acabando. Interessante como é que foi feito esse livro, né? Porque André Luiz só teve oportunidade de comunicar, pelo menos no livro, lá no filme, né? Após, sei lá de quanto tempo, né? Tu não chega, tu não sai do umbral para as colônias espirituais, assim, comunicando já, né? Ele fez um estágio no Ministério de Comunicação, apresentou um rascunho, o rascunho dele foi revisto, para depois ele apresentar de novo, aí depois ele foi convidado a conhecer o Chico para poder transmitir essas comunicações e teve que conviver um tempo com o Chico, por causa do casamento fluídico, etc. Então foi um processo assim, vapt-vupt, não, pelo contrário. Né? Então, no caso, não pode existir comunicações de alguém que esteja no umbral. Pode até haver, respeitando certas condições. O trabalho, por exemplo, de desobsessão acontece muito. A gente recebe muitos espíritos umbralinos, mas são todos planejados pelo plano espiritual, pela equipe espiritual da casa. Não. Eu digo o espírito umbralino transmitir comunicação assim, uma história que nem André Luiz fez ali, né? Até pode. Tem um livro do Ramatiz, que é chamado Vida Além da Vida, né? É um Atanagildo. Esse Atanagildo, ele vai até o umbral e pega várias histórias. É um livro muito interessante. É supervisionado pelo Ramatiz, mas é o Atanagildo que escreve. Um livro que eu li há muito tempo atrás. Ele vai colher informações de vários espíritos umbralinos. Agora ali com uma finalidade séria, ordenado por Ramatiz e alguns outros espíritos superiores. Então, algumas condições pode receber, sim. Dependendo do planejamento da espiritualidade superior. Né? Interessante. Gente, nosso tempo acabou. 19 horas. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, algum tipo de comentário que acha interessante? Acho que deu para a gente dissecar bastante esse capítulo, né? Pequenininho, mas é rico em informações, né? Vamos então fazer a nossa prece, encerramento. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Eu vou colocar uma música aqui, aí depois da música a gente faz a nossa prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Eu gostaria, professor. Ah, ótimo. Eu vou colocar uma música aqui, Aninha. Aí a música do Sandro Caridade, não sei se vocês conhecem, o pessoal deve conhecer lá da Unesmar, né? Ele fez uma música, eu gostei tanto dessa música, achei tão extraordinário, o nome da música é Mais Alto. Aí eu vou colocar a música e depois da música você já entra direto na prece. Tá bom, Aninha? Vou botar aqui, deixa eu botar aqui. O nome da música é Mais Alto. Gostei tanto dessa música. Mais alto que os montes,
alto que a ave que voa no céu, mais alto do que os pássaros que cantam, mais alto que a águia rasante no céu, mais alto do que o sol, mais alto do que a lua, mais alto que as estrelas, mais alto que as galáxias sem fim, mais alto que trilhões de anos-luz. Lá está, e está dentro de mim, o meu Senhor Jesus. E levamos agora o nosso pensamento ao nosso Criador, nosso Deus, e todas as falanges de todos os espíritos elevados que possam vir ao nosso auxílio, que possam nos trazer as melhores vibrações. E agradecemos por mais esse dia que está se terminando. Agradecemos pela vida que nós temos, agradecemos pelas oportunidades, Senhor, que o Senhor nos deu de servir, de ajudar, de cumprirmos as nossas tarefas e de exemplificarmos, através do nosso comportamento, a nossa querida doutrina espírita. Agradecemos a presença de todas as pessoas que estão aqui e que seus lares possam receber as melhores vibrações emanadas pela espiritualidade superior. Que tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Aí, gente. seja. Professor, boa noite. Até daqui a pouco, Irmãs. o estudo do Átila lá, o Agênese, né, gente? Daqui a pouco. Se Deus quiser. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigadão. Fique com Deus. Boa Obrigadão. noite a Boa noite. Até mais.